professor da Universidade do Minho, no Departamento de Filosofia, e vou falar, sou alemão, a minha pronúncia de vez em quando talvez não seja tão atendível, por isso vou falar mais devagar. Ok. O tema a que dediquei este artigo é tecnofobia versus tecnofilia sobre a Heidegger e Sloterdijk. A filosofia heideggeriana pode ser rotulada com alguma razão de tecnófoba e a de Sloterdijk como tecnófila. Sabendo que Sloterdijk concebeu boa parte da sua obra mediante uma confrontação com Heidegger, há boas razões para presumir que a divergência das posições sobre o papel da técnica seja uma das diferenças mais importantes entre os dois autores. Pretendo mostrar nesta comunicação que a suposta oposição entre não é tão clara e linear como parece à primeira vista. Para introduzir esta discussão, citarei 3 frases do ensaio Domestication des Seins, em português pode ser Domesticação do Ser, de Sloterdijk, publicado em 2001 no livro Nicht gerettet Versuche nach Heidegger, que demonstra a. que a filosofia de Sloterdijk em torno da técnica partirá do pensamento heideggeriano, b. havendo, porém, segundo a opinião de Sloterdijk, a necessidade de reconsiderar a antropologia para pensar o desafio perante o qual se encontra hoje em dia a humanidade, e c. que este desafio está intimamente ligado à questão da técnica e à nossa atitude perante a mesma. Esta é a primeira citação, que mostra então que há, eu posso também ler, se segundo a grandiosa definição de Heidegger, a técnica é um modo de desencobrir, isto é, um trazer à frente e um trazer à presença por meio do uso de ferramentas da natureza lógica e material, então, a pergunta de que produções a facticidade do homem provém terá a mesma significância que a pergunta pela verdade deste ser. Depois, a segunda mostra que Sloterdijk também remonta ao termo êxtase de Heidegger, mas não num sentido primariamente temporal, mas num sentido de trazer à luz, num sentido também profundamente técnico, da poiesis, não é? E a segunda, a terceira, esta é a segunda, esta segunda é que quer dizer que é necessário, segundo Sloterdijk, também recorrer à antropologia, o que Heidegger definitivamente usou uma interpretação do ser e tempo no sentido de uma filosofia antropológica, e esta terceira situação interpreta a técnica extática ou afirma que o conceito de técnica extática em Heidegger deve ser entendido numa situação que, no sentido de uma tecnogênese do ser humano. Embora o texto do qual retirei as citações seja um dos mais fundamentais para o tema em questão, é imprescindível recorrer a outros textos de Sloterdijk, onde este fundamenta muito mais pormenorizadamente a sua teoria, que recorre explicitamente a filosofias de teórico ontológico, antropológico e fenomenológico. Um dos momentos fundantes da teoria de Sloterdijk e diretamente relacionado com a questão da técnica é a elevação do espaço em detrimento do tempo ao expoente supremo do próprio ser.
Os 3 grossos volumes da sua trilogia Esferas, com as suas 2.500 páginas, podem ser lidos como Fenomenologia e Ontologia do Espaço. Particularmente, os 3 volumes. Tendo em conta o tema da nossa análise, gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos fundamentais dessa obra. É no primeiro volume desta trilogia, intitulado Blase, Bolhas, que Sloterdijk pretende mostrar que o fenómeno onto e antropológico mais essencial não é nem o tempo, nem a relação entre sujeito e objeto, mas antes a experiência espacial do ser-em. Aludindo aqui explicitamente, embora com intenção crítica, ao termo heideggeriano in-sein, que tem a sua origem antropológica na experiência do feto no útero da mãe, experiência esta marcada por um sentimento pré-consciente da vinculação intrínseca com o outro ser, dando Sloterdijk uma especial atenção não apenas à figura da mãe, mas também ao órgão da placenta e à sua função de acompanhante originário, Urbegleiter, de um primeiro ser com, Mitza, visto como uma espécie de sósia, um doppelgänger, em alemão. Os 3 volumes de Esferas podem ser lidos como história deste in-sein, que é ao mesmo tempo a história da criação e habitação dos espaços, esferas num sentido mais lato, qualitativamente diferentes, que, no entanto, têm a função comum de garantir intimidade e proteção ao ser humano. Daí que Sloterdijk também denomina a sua teoria Fenomenologia da Intimidade. Enquanto o primeiro volume de Esferas se dedica mais precisamente à abordagem das origens antropológicas da intimidade, é no segundo volume, intitulado de Globes, que Sloterdijk nos apresenta a sua visão sobre a história da crescente globalização das esferas e as correspondentes ideologias da intimidade, abordando as mais diversas teorias antigas, medievais e, por fim, modernas, seja uma espécie filosófica, seja uma espécie mágica, espiritual, eclesiástica, esotérica, seja uma espécie científica, literária ou psicanalítica. Sloterdijk narra a história da crescente conquista do espaço exterior que conduz à emergência do modelo da esfera enquanto globo, demonstrando nessa análise a estreita ligação entre concepção material, isso são modelos cosmológicos, obras de arte, modelos arquitetônicos, e construção imaginária e intelectual dos espaços imunológicos. O terceiro volume de Esferas dedica-se ao estágio atual desta história, onde se verifica o fim das visões metafísicas totalizantes, a par de uma crescente fragmentação, multiplicação e diversificação de espaços íntimos. Uma das metáforas que Sloterdijk usa com alusões explícitas a Heidegger para se referir às construções das esferas íntimas é a da casa, Haus ou Gehäuse. A casa não é apenas um lugar que oferece proteção, mas também uma esfera psíquica, espiritual e intelectual, ou seja, usando um termo que remonta a Teilhard de Chardin, uma noosfera. Excetuando o início biológico de cada ser humano, a casa é algo feito pelo homem, é uma construção imunológica. Tal como em Heidegger, não existe no fundo nenhuma oposição entre natureza e sujeito, uma vez que a natureza ou a realidade é, desde que tenha significância única. Dito de outra maneira, a natureza, desde que tenha significância para o homem, é sempre já natureza marcada pelas intervenções técnicas do ser humano.
A seguinte citação, que frisa este aspecto, dá ao mesmo tempo uma primeira ideia daquilo que, numa das 3 citações apresentadas no início, foi denominada por condição tecnógena do ser humano. Na verdade, o homem, enquanto espécie, enquanto configuração específica de opções de individualização, é uma entidade que jamais existiu na mera natureza, mas que apenas se pôde formar através das repercussões das suas próprias prototécnicas espontâneas e no morar junto com coisas e animais. A condição humana é daí simultaneamente produto e resultado, porém, produto de produções raramente descritas adequadamente e resultado de processos sob cujas condições e regras ainda pouco sabemos. Mas é precisamente no âmbito de uma determinação mais concisa dos conceitos de mundo e morar que surge a divergência fundamental entre Sloterdijk e Heidegger. Embora haja ainda uma sintonia entre ambos os pensadores no que se refere ao aspecto da técnica e particularmente da poesis na construção das verdadeiras morais humanas, entendidas como maneiras de trazer à presença, de trazer à luz algo que estava encoberto, é mais que evidente que Sloterdijk interpreta o fenómeno da técnica de uma maneira que diverge bastante da visão de Heidegger. Virando-se explicitamente contra a tecnofobia heideggeriana, ou seja, contra a diabolização da técnica enquanto instrumentalização e gestel, Sloterdijk considera que toda a técnica é um fenómeno essencial. Não só a verdadeira poesia, a verdadeira filosofia e a verdadeira arte, como em Heidegger, mas também a técnica aparentemente apenas instrumental. Aqui esta citação não vou ler agora para não perder mais tempo, que demonstra isso.